Vamos lá, gente. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, certo? Vamos dar continuidade à aula sobre sexualidades e métodos contraceptivos. Na aula anterior, a gente parou na parte de camisinha, lembram? E aí a gente vai dar continuidade a esses métodos contraceptivos, tá certo? Abram aí o livro de ciências para a gente dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? E vamos começar em relação às pílulas e outros anticoncepcionais hormonal, certo? Ela contém hormônios sintéticos, semelhantes ao estrógeno e à progesterona. Lembrando, a progesterona é o hormônio da gravidez, tá? O estrógeno é um hormônio que deixa a mulher mais afeminada, no caso, a voz, tá? Os pelos, entre outros, tá certo? A pílula anticoncepcional inibe a secreção dos hormônios da hipófise. Gente, a hipófise é um hormônio localizado no nosso cérebro, do tamanho de um grão de ervilha, e é ele que controla a maioria dos hormônios do nosso corpo, tá? Ele é tão pequeno, mas é de suma importância. E no caso, ele vai inibir a ovulação, impedindo a formação do óvulo, tá? No que ele inibe a ovulação, o óvulo não vai ser emitido, ok? Então, consequentemente, não vai haver a reprodução da pílula. Outra opção é tomar hormônio na forma de injeção, que são os anticoncepcionais injetáveis. Também se pode optar por um subcutâneo, que introduz na pele, certo? 6 pequenos tubos de plástico, certo? Sobre a pele do braço. Esses tubinhos também contêm hormônios que são liberados no sangue, durante cerca de 3 anos, certo? Há ainda um adesivo transdérmico, que libera hormônios na pele e deve ser trocado semanalmente, pessoal. Já o anel vaginal é colocado na vagina e deve ser trocado todo mês, tá? Temos outro dispositivo aí, no caso o DIU, que é o intrauterino, tá? O DIU, como é mais comum, é uma pequena peça de plástico recoberta de cobre que deve ser colocada e retirada no útero por um médico. Só ele é que faz, que é um pequeno procedimento. Ele coloca e ele retira, tá? Para verificar se o dispositivo está bem adaptado, é preciso consultar um médico periodicamente. A cada 6 meses é necessário que você consulte um médico para ver se ele não se afastou, se o organismo não rejeitou, e entre outros, tá bom? O cobre destrói parte dos espermatozoides que tentam entrar nessas tubas uterinas, tá certo? Porque lá o óvulo vai ficar na tuba uterina, certo? E o espermatozoide vai ao encontro. Então, esse cobre destrói o espermatozoide, impedindo que ele chegue, tá? Caso haja fecundação, caso ele consiga passar e fecundou, o DIU vai impedir a fixação do embrião. No caso, vai impedir que esse óvulo que foi fecundado se fixa ao útero. Ele só consegue sobreviver se ele se fixar ao útero. Caso não, ele vai ser liberado, ok? É um método eficaz, porém pode provocar cólicas, dores e sangramentos, certo? E como eu falei, o organismo pode expulsar. Lembrando, gente, é eficaz, mas não é 100%, tá bom? É feita a camisinha, é eficaz, mas não é 100%. Abstinência periódica, também chamado método comportamental de tabela ou tabelinha, consiste em evitar relações sexuais durante o período fértil, tá? Então, vamos lá, um ciclo menstrual de 28 dias aí, certo? A mulher menstruou dia 1, ok? Então, o 14º dia dela seria o período fértil. Mas como o período fértil não é exato, ela tem 3 dias antes do 14º, como 3 dias depois do 14º. Então, ela tem mais ou menos de 11 a 17, por aí, certo? Que ela não engravida, tá? Porque o óvulo não tem uma data correta para sair, tá? Aí, no caso, quando não tem data correta, ela tem entre 11 a 17, certo? Só que é o seguinte, isso só acontece a tabelinha se a mulher ela for regular. Ela sabe exatamente a data que ela menstrua. Caso ela seja irregular, essa tabelinha não serve, não é eficaz não, tá? Deve-se levar em conta que o ovócito sobrevive na tuba uterina por cerca por 24 horas, tá? Apenas em que o espermatozoide sobrevive até 3 dias. Então, o óvulo vai estar na tuba 24 horas. O espermatozoide tem até 3 dias para chegar, ok? Então, se ela fecundou, ela teve relação dia 11, certo? E dia 12 ou 13, no caso, ela ovulou, ele ainda tem chance de pegar, tá certo? O óvulo. Tá? Porque no caso não é até 3 dias para chegar, ok? Diafragma. O diafragma é um capuz de borracha flexível, reutilizável, que pode ser colocado na entrada do útero para a mulher antes da relação sexual. Ele bloqueia a passagem do espermatozoide. Ele impede que o espermatozoide chegue ao óvulo, tá certo? Aí mostra
como é, certo, o diafragma e como ele é introduzido na mulher. Ele pode ser reutilizado, tá? Como diz aqui, né? Ele pode ser reutilizado. Há vários tamanhos de tipo de diafragma. Só o médico pode determinar qual é o mais apropriado para cada mulher. Além de dar instruções sobre o modo de usar, para aumentar a eficácia do diafragma, deve-se lubrificar as bordas com espermicida, certo? E só retirá-lo no mínimo 6 horas e no máximo 24 horas após o ato sexual, pois antes disso pode correr risco de infecção, tá? Esterilização. Se uma pessoa não quer ter mais filho, ele pode se meter a uma esterilização, certo? Que pode ser realizada tanto em homem como em mulher. Na mulher, no sexo feminino, é chamada de ligadura, certo, de tubas uterinas, ou laqueadura. O médico faz as cirurgias interrompendo a passagem do espermatozoide, que é aquelas tubas, elas são cortadas. Antigamente elas eram dado nó, hoje elas são cortadas. O nó antigamente era ruim, as mulheres engravidavam porque o que elas engordavam, emagreciam, podia desatar um nó. Então hoje ele é cortado, tá certo? Como mostra a imagem aí, onde há o corte neles. Então, quando ele corta, ele dá um nó em cada lado, tá certo? Para que aí não haja a união deles, tá? Das tubas. Então, aí fica complicado o espermatozoide chegar ao óvulo, porque a tuba foi cortada. Então, dali ele volta mesmo ou morre ali, tá? Já a masculina, chamada de vasectomia, certo? Trata de um procedimento cirúrgico mais simples do que a feminina, certo? A feminina é um processo cirúrgico que a mulher pode levar, é feito uma cesárea, em torno de um mês. Já o homem não, é um procedimento simples, onde ele só leva horas para ir para casa, tá? Só com algumas recomendações de repouso, certo? O médico faz um pequeno corte ao lado da pele do escroto. O escroto é justamente a bolsa que envolve o testículo, tá certo? Que na realidade a gente não vê o testículo, a gente vê o escroto, porque o testículo está dentro dele, tá? Aí ele corta os ductos deferentes, que é o canal que leva o espermatozoide, tá certo? E depois ele amarra. Com isso, os espermatozoides produzidos no testículo não chegam até a uretra. Eles são absorvidos pelo corpo, tá? Chega um momento que o testículo não produz mais. Eles atrofia, porque ele não vai ser mais liberado. Então, o organismo mesmo do homem em si subentende que ele não está saindo, o corpo está absorvendo, então ele não produz mais, tá certo? Isso é com o tempo, ok? Então, vejam a imagem aí dos ductos deferentes cortados, tá certo? Eles cortam os ductos, tá? Amarram para que eles não liguem mais, tá certo? Então, aí com o tempo, com alguns meses, depois de várias ejaculações do homem para liberar os espermatozoides que ficou no caminho ainda, certo? Ele faz o exame, que é o exame para detectar o espermatozoide se ainda existe, tá? Caso não existe, aí deu certo e ele pode ter relação e não engravida mais a mulher, ok? E vamos ver aí, né? Vimos os métodos contraceptivos, que nesse caso dos métodos contraceptivos é para evitar a gravidez, tá, gente? A IST é apenas a camisinha, tanto a masculina como a feminina, tá certo? Então, o mais correto, mesmo você tomando esses contraceptivos, usando eles, tá? É ideal que você usasse essa camisinha por conta da IST, porque às vezes a gente olha o parceiro, aparentemente ele não tem nada, mas tem certos vírus e bactérias que se manifestam nas pessoas, depois elas ficam incubadas, guardadas dentro do organismo, e com o tempo ela que se manifesta. E aí, como é que você vai saber se aquele companheiro teve ou não alguma doença? Aí vai que com o tempo tu teve relação com um companheiro que tu não conhece bem ele, tá? E ele estava doente e você pode adquirir essa doença. Aí com o tempo essa doença se manifesta em você e você fica sem entender de onde pegou essa doença, tá? Porque, eu tive relação, meu companheiro não tinha nada. Sim, mas aparentemente ele não tinha nada, mas dentro dele tinha, sim, algo que você não sabia, tá certo? Então tem que ter cuidado, porque nem sempre mostra. Como eu falei para você, nem sempre a doença se manifesta, ela fica incubada, depois é que ela manifesta. Ou ela se manifesta e depois ela se incuba de novo. Sem ser tratada, é difícil de você ficar saudável novamente, né? Tem que se tratar. Então, vamos ver aí para alguns exemplos, tá? Primeiro diz, você conheceu neste capítulo alguns métodos contraceptivos, como camisinha, pílula anticoncepcional, diafragma, que é o DIU, diafragma, o DIU, abstinência periódica, vasectomia, ligadura de tubas uterinas. Agora leia os itens e me responda. O que impede cada um deles? Impede a ovulação, pílula anticoncepcional. Protege contra o IST, olha lá, rapidinho, camisinha, muito bem.
Trata-se de uma cirurgia que bloqueia as tubas. Vamos lá? Laqueadura. Muito bem. Ou ligação, tá? É um dispositivo de plástico coberto de cobre que é introduzido no útero da mulher. Será o DIU, tá certo? Consiste no corte dos ductos deferentes. É a vasectomia. Capuz de borracha localizado na entrada do útero é o diafragma e consiste em evitar relações sexuais nos prováveis dias férteis, é a abstinência periódica. A abstinência periódica é quando não se tem relação sexual no dia fértil. Lembrando, gente, que isso só é válido para as mulheres regulares, tá? As mulheres que não sabem o dia que menstrua, no caso tem uma menstruação irregular, não adianta fazer essa tabelinha não, porque não dá certo não, tá? Engravida na primeira. Só se não estiver ovulando. Lê a afirmação a seguir e identifica a afirmativa verdadeira. Letra A, só quero as verdadeiras, tá? Quem tem ciclo menstrual regular pode usar o método da tabelinha sem risco. Lembra que eu falei para vocês? Quem tem ciclo menstrual regular pode usar o método da tabelinha sem risco. Pode. Agora, sem risco, não tem, né? Porque 100% não é, certo? B, a camisinha pode ser usada mais de uma vez depois de lavada? De maneira nenhuma, ela não é reaproveitada não, tá pessoal? Ela tem que ser jogada assim. A ligadura tubária funciona interrompendo a ovulação? Não, ela ovula, apenas o espermatozoide é que não vai chegar lá. O diafragma impede a ovulação? Na realidade, ele impede que o espermatozoide chegue, né? O DIU bloqueia a produção de hormônio pelos ovários? Não, bloqueia a passagem do espermatozoide. E os anticoncepcionais injetáveis impedem a ovulação? Sim, ok? Letra F. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo trabalhado. É assunto novo, mas é um assunto fácil de compreensão, tá certo? Que é em relação aos métodos contraceptivos. E assim, tenham cuidado, não é isso? E em relação a essas relações sexuais, sem preservativos ou sem, estarem preparados para isso, ok? Então, espero que tenham compreendido, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.